Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker, papo ótimo aqui com o Cláudio Baumann. E eu queria falar agora um pouco mais de futuro, né? Então a gente está vendo aí que o 5G tem algumas previsões que daqui a alguns anos vai estar chegando aqui, que já é uma grande evolução do que a gente tem hoje. Já estão falando de estudos do 6G, que está sendo já testado, né, se não me engano, na China, que fala que é 100 vezes maior do que o 5G. E também já tem umas loucuras falando de 7G. Como é que se fala para as pessoas o que quer dizer? O que é um 7G? Quer dizer, se a gente está falando do 5G, que vai ser uma coisa extremamente veloz, que o 6G, que vai mudar totalmente o Smart City e a maneira como é que é. Meu, juro, eu não consigo ter noção o que vinha a ser o 7G. Você tem essa noção? Olha, eu posso especular um pouco, né? Mas a realidade é que sempre a tecnologia está surpreendendo a gente. Deixa eu começar pelo 5G, que está um pouco mais ao alcance, André. 5G, no geral, vai ter uma multiplicação de cerca de 20 vezes nas velocidades que a gente tem hoje no 4G. Mas, em termos de infraestrutura, tem muito mais elementos de rede, muito mais pontos de comunicação, né, com os dispositivos móveis, de maneira muito mais distribuída. Isso significa que, além de ser mais rápido, é uma comunicação mais estável e com menos delay. Isso faz com que várias aplicações passem a ser viáveis em cima dele. Imagina, por exemplo, hoje, né, até na internet fixa que a gente tem em casa, você passar TV em 8K ainda é um desafio, não é algo tão simples. No 5G, talvez isso fique possível, mesmo com dispositivos em movimento. Então você tem um avanço bastante relevante aí. Você pode estar falando de reuniões entre várias pessoas de maneira muito mais imersiva, também com uma cobertura maior, usando dispositivos portáteis. Então, o 5G representa um avanço fantástico e permite que a gente passe a ter, seguramente em dispositivos móveis, algumas aplicações que a gente hoje pensa em ter em casa. E a gente pode falar um pouquinho mais de IoT também, né, porque tem seus impactos em cima de IoT com toda certeza. Quando a gente fala de colocar 100 vezes mais, eu diria que ainda não tem a aplicação para usar isso, ou pelo menos não está visível hoje. Algumas coisas a gente sabe que demandam uma banda absurda. Você tem telediagnóstico em medicina, por exemplo, né? Você transmitir uma imagem ao vivo, né? Imagina um paciente que esteja sendo examinado e passando por uma máquina que esteja fazendo ultrassom, algo do tipo. Uma coisa é você gerar o arquivo, isso você já consegue fazer hoje, você transmite para outro local o arquivo, aonde o outro médico vai fazer análise. Mas e se você fizer isso online, com o médico remoto, eventualmente operando um braço robótico e fazendo isso e vendo as imagens online? Então você passa a ter uma abrangência tão grande para esses serviços que hoje ainda não é fácil a gente vislumbrar. Quando a gente fala de 7G, cara, aí eu realmente não sei, aí é piração, né? Porque você pode ter telepresença, você pode jogar jogos com imagens holográficas. Então, o seu novo console, sei lá se vai chamar console ainda, pode fazer uma projeção no ambiente que você está e você interagir com imagens, mas jogando ao vivo, né? Com outro jogador que está em outra parte do mundo. É um campo que eu já não me aventuro muito não, porque eu sou muito do negócio, da prática, do dia a dia. E eu acho que a gente aí já está falando de criar a infraestrutura para alguns problemas que a gente ainda não sabe que vão ser resolvidos por ela. Não, perfeito, cara. Eu lembro que eu também, quando eu estava estudando um pouco, né, o 6G, falam que assim, uma aplicação interessante
é você fazer cálculos extremamente complexos, tipo de Big Data em dispositivos móveis, né? Quer dizer, ou seja, que hoje não tem a capacidade, mas tem um terreno aí maravilhoso aí, né, de exploração ainda, né? E exatamente o que você falou, né? Ainda precisa ter a infraestrutura para os problemas que vai ter lá no futuro, né? O próprio dispositivo tem que mudar, né? Quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia é a base, a plataforma, é a driver. Mas no final das contas, você constrói soluções que são geniais para as pessoas, né? Resolvem problemas importantes que a gente tem, e dificilmente essas grandes soluções estão baseadas em só uma tecnologia. Não é 5G, né? Os dispositivos que você vai conectar ao 5G também vão ser muito mais potentes. E a gente vê, obviamente, a cada lançamento novo de um celular, de um iPad, ou seja lá o que for, você vê essa potência aumentando violentamente. Será que você, por exemplo, que é da área de notícias, né? Você não vai conseguir ter reportagens feitas a partir de um celular que vai ter uma câmera tão potente, tão boa, com estabilizador, que vai ter uma imagem de qualidade parecidíssima com os equipamentos profissionais de hoje e transmitidas online em cima dessa infraestrutura? São coisas que, no final das contas, vão surgir com toda certeza, mas vão depender de um binômio rede, equipamento, aliás, de um trinômio, né? Porque você precisa colocar infraestrutura de software, né, para desenvolver e para suportar tudo isso também. E, aproveitando o gancho que você me colocou na pergunta do outro bloco, e a segurança? É outro item que vai ter que estar na pauta. Ela vai exigir desenvolvimentos específicos. Pensa que cada dispositivo de IoT, no final das contas, tem um processador, tem um endereço IP e está conectado à internet. Ele tem um potencial para ser hackeado. Ele tem um potencial para receber lá algum tipo de malware, algum tipo de código que transforma ele num bot e, portanto, pode passar a gerar ataques também, ou pode estar sujeito a roubo de informação. A gente vai ter que levar isso em conta na medida em que a gente coloque aplicações sensíveis e coloque mais dados e coloque especialmente dados que a gente precisa guardar sigilo em cima desses equipamentos. Há uma estimativa que nesse ano, esses números não são precisos, evidentemente, mas que já há cerca de 20 bilhões de equipamentos conectados num conceito de IoT. 20 bilhões de indivíduos ou entidades que a gente precisa proteger de alguma maneira. Para responder, né, de maneira um pouco mais condensada a sua pergunta, tem 5 fatores, que é a capacidade dos equipamentos de ponta, a capacidade da rede, a segurança e o próprio meio de desenvolver software. Tudo isso vai trabalhar em conjunto para criar essas soluções que ainda não existem. Cláudio, o smartphone, cara, assim, né? Eu acho que você, né, naquela pergunta, né, você até falou, né, que o 7G seria parte de telepresença. Tem até o Diego Sibius, né, que é o fundador da Kona, né, empresa de software, né, de inteligência artificial, que ele fala que o futuro vai parecer muito mais com Star Trek ou Minority Report, né? Quer dizer, o smartphone é um ótimo aparelho, mas ele acredita que vai haver uma transição, né, entre o paradigma da computação no desktop e o paradigma da computação da liberdade, né? Quer dizer, as coisas vão ser mais conectadas com telas flexíveis, incorporadas em paredes, veículos, em torno do pulso, nas roupas, etc., né? Quantos anos você acredita que teria de vida ainda os smartphones? Nossa, essa é difícil, André. Eu acho que tem talvez 10, 15 anos. Mas é uma opinião que não está embasada em nenhuma grande análise, até porque eu não sou um cientista, eu não sou uma pessoa envolvida em laboratórios de pesquisa. Por que eu acho que ele não vai terminar antes disso? Ele não termina antes disso porque a quantidade de aplicações que ainda podem ir para ele é bastante grande. E, de qualquer maneira, vários desses dispositivos, né, que você mencionou, como roupas inteligentes, smartwatches, etc., eles podem se beneficiar de um hub, de um equipamento com uma inteligência maior que esteja próximo.
Então, eventualmente, esse equipamento não vai ser um smartphone exatamente, mas, de repente, vai ser uma máquina com superpoderes de processamento e comunicação que você vai levar junto com o seu corpo, né? Pode ser lá um negócio que você ponha na cintura, que você leve na sua pasta, mas eu acho que vários equipamentos desses que vão estar conectados às roupas e até às pessoas, né? O pessoal já fala em implantes inteligentes. Outro dia eu li um artigo a respeito de lentes de contato que estariam conectadas num conceito de IoT para criar um conceito de realidade aumentada para quem estivesse usando as lentes. É uma loucura, mas provavelmente essa ideia de ter algum dispositivo, algum concentrador, algo com grande capacidade de processamento e comunicação junto às pessoas, eu acho que pode continuar. Quando você falou, né, de referências a esses filmes, eu me lembrei de uma citação do Arthur Clarke, aquele autor de ficção científica que tem umas sacadas sensacionais, ainda mais para a época, né? E ele fala que qualquer tecnologia suficientemente avançada não é distinguível de magia. E é verdade, né? De repente a gente está discutindo algumas coisas aqui hoje que parecem muito malucas, mas a tecnologia chega lá. A gente simplesmente não sabe ainda algumas das necessidades que a gente vai ter, mas que ainda não consegue saber que precisa delas. E por falar em questão maluca, eu tenho uma última aqui, muito interessante, sobre os dados dos usuários. Então, assim, né, uma coisa que todo mundo sabe, né, os dados dos usuários no passado, né, passado recente, né, eram comercializados pelas telecoms, né, onde eles nem tinham ideia como eles estavam sendo usados, né. Muita empresa foi criada em cima de emulação desses dados, as pessoas nem sabiam que estavam sendo usados. Agora, teoricamente, né, nos últimos 2 anos, aí, né, começou uma fase de regulamentação na Europa, né, no Brasil, etc. Você acredita que no futuro as marcas poderão comprar clusters e perfis e fazer uma remuneração junto com a telecom? Quer dizer, ou seja, o usuário ele começa e faz um leilão reverso que ele teoricamente pode ganhar dinheiro em cima das marcas, ou seja, ele começar a comercializar os seus dados como uma posse deles? Olha, eu não tenho dúvida que vai ser possível executar isso. Porque, evidentemente, você tem o dado suficientemente protegido, esse é um passo importante que a gente está dando, para que o usuário final tenha controle de como o dado é usado, em que circunstâncias é usado, ou mesmo se é usado ou não. Isso é um passo que seguramente vai ser possível. Há uma questão, talvez individual, de cada indivíduo e quanto esse indivíduo preza a sua individualidade, a sua privacidade, de querer ou não comercializar. Eu acho que isso pode acontecer sim, talvez não como uma remuneração direta, ou pelo menos eu vislumbro assim, pelo menos no começo, mas com oferecimento de vantagens. Imagine que alguma empresa que tivesse uma quantidade muito grande de dados importantes de seus clientes, e mais importante, né, que tivesse até alguns dados de perfil de consumo, perfil econômico, etc., oferecesse em parceria com provedores de produtos ou serviços benefícios caso esses dados fossem colocados à disposição. Eu acho que muita gente pensaria seriamente no assunto. Basta ver, André, que tem muita gente que topa disponibilizar esses dados hoje sem maiores cuidados, né? Enfim, ok. Eu estou de acordo em que esses dados não aparecem de maneira tão explícita, né? Eu estou de acordo que os meus dados sejam vendidos. Mas tem muita gente que topa, né? Deixar os dados lá disponíveis para receber oferta, para receber uma comunicação que seja mais adequada ao perfil dele. Por que não receber isso em forma de bônus, em forma de descontos, etc. A gente não está muito longe desse passo não, tá? Você deu um passo a mais aí dizendo, será que as pessoas topariam comercializar a sua informação, né? Esse asset importante, que é a informação das suas características, dos seus gostos, das suas tendências e até mesmo da sua capacidade de compra. Eu acho que isso pode acontecer sim. O que eu acho fundamental, e aí eu espero isso
não como pessoa de tecnologia, não como executivo de empresa, nem nada, mas o que eu espero que aconteça como pessoa, né? Como alguém que acha que o indivíduo tem que ser valorizado, é que essas regras de proteção de dados realmente funcionem, que elas realmente produzam o controle que é esperado delas, que as decisões sejam tomadas pelas pessoas de maneira inteligente. Ou seja, que elas estejam conscientes de quais informações elas estão colocando à disposição quando elas topam receber uma vantagem ou até, quem sabe, uma remuneração ao tornar esses dados disponíveis. Isso já é mais um desejo de cidadão do que de alguém de tecnologia. Há um aspecto da individualidade de cada pessoa, né? Da privacidade de cada pessoa, que pode ser devassada se, ainda que seja por desejo, né, das pessoas, essas informações sejam comercializadas sem nenhum critério. Não, perfeito, ótima resposta, eu concordo muito com a tua resposta. Eu acho também, e assim, inclusive tem um papel de educação, né, da população com relação a esse tema, né? Quer dizer, assim, acho que muita gente não sabe o que esses dados, como são manipulados, o que podem ser feito, etc. Eu acho que isso tem que vir a reboque um trabalho forte aí de educacional, que inclusive pode ser fomentado pela iniciativa privada ou o próprio governo, né? Para dizer como é que teoricamente o que implica a sua comercialização, a sua cessão dos seus dados pessoais, apesar de que, né, hoje em dia tem alguns dados assim que hoje são totalmente abertos, né, dados de participação societária de empresa, quer dizer, o cara entra no Google, ele consegue saber, até acho uma coisa tão absurda, quer dizer, é uma exposição, um risco muito grande, né, quer dizer, você ter totalmente a constituição societária de uma empresa, quer dizer, eu não sei se até que limite aí poderia ser feito para que dê a transparência ao mesmo tempo, preservar, né, as pessoas jurídicas, mas também as pessoas físicas aí. Não, esse é um ponto bom. Eventualmente, possam existir limites, né, oficiais para isso. De certa maneira, até para proteger as pessoas. Quando você, às vezes, carrega um aplicativo, tem aquela famosa caixinha, né? Li e concordo com os termos de uso. Se você cair na besteira de clicar naquilo, você pode cair em 8, 9, 15 páginas e ninguém lê, né? Então, talvez nessa orientação que você está falando, caiba até uma forma mais simples, né, de dizer com o que as pessoas estão concordando. Exatamente, a forma também, né? Não só o que, mas a forma deveria ser regulamentada também para que não seja letrinhas miúdas que a pessoa não consegue enxergar. Perfeito, Cláudio, eu penso exatamente como você e eu queria, em primeiro lugar, aqui te agradecer profundamente aqui a sua entrevista. Acho que foi um papo ótimo aqui que a gente teve, né, de uma pessoa que está há tanto tempo nesse mercado de telecomunicação, é um atuante nesse mercado. Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais. Eu é que agradeço, André. Espero que o conteúdo seja útil para a sua audiência. E é isso, a tecnologia sempre está nos desafiando, trazendo oportunidades, riscos, e é muito legal poder levar esse conhecimento para as pessoas para que elas tenham consciência do que essa evolução vai ter de implicações para elas. Muito obrigado de novo. Prazer foi nosso, obrigado, até mais, pessoal. Future Hacker.